O vídeo de hoje vamos falar de vingança. É uma palavra que muita gente utiliza e muita gente vive uma vida inteira a tentar praticar ou a praticar, mas que eu acho que deve ser desconstruída, porque vingança é uma perda de tempo. Vamos desconstruir então a palavra em si. Por isso, uma vingança é uma retaliação. Alguém nos fez a nós alguma coisa e nós queremos fazer a essa pessoa o mesmo ou pior. Por isso, queremos que a pessoa passe pelo que nós passamos. E a vingança tem sempre como objetivo que isso não se repita novamente. Por isso, aconteceu uma vez, não acontece mais. Por isso, aqui a desconstrução que nós temos de fazer é que vingança não é equilibrar, por isso não é as coisas ficarem iguais para as duas partes. Não. Tem sempre a característica de que é destrutiva. Por isso, ninguém se vinga sem querer destruir algo. Aqui é que está o pior da vingança, não é? Porque muitas vezes nós queremos nos vingar de alguém ou de algo e não conseguimos. O que temos que pensar é quanto tempo nós perdemos a pensar na vingança. Porque perdemos horas em dias, dias em semanas, semanas em meses, meses em anos. Uma vida inteira, muitas vezes. Por isso, hoje vamos falar da vingança de modo a quem está neste momento em processo de vingança saber que pode não o fazer. E nós temos, mas é que descobrir aqui os mecanismos que compensam a pessoa não se vingar. Ora, vamos lá então falar nisso. Por isso, vamos aqui perceber uma coisa. Porque se nós pensarmos de forma racional, ora, vingança é emocional. Nós emocionalmente queremos que aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele grupo, sofra o mesmo que nós sofremos. E depois pensamos de forma racional como é que vamos chegar a esse objetivo. Por isso, o problema da vingança é quando nós estamos no emocional. Porque se nós estivermos no racional, nós chegamos à conclusão que não faz sentido. Vamos lá então falar nisso e vocês vão ver agora. Por isso, nós queremos que a outra pessoa passe pelo que nós passamos. Por isso, racionalmente isso não é possível. O contexto já não é o mesmo, a pessoa já não é a mesma, o tempo já não é o mesmo, as necessidades já não são as mesmas. Por isso, nada hoje é igual ao que era no passado. Por isso, aquela pessoa, mesmo que o acto seja o mesmo, é num contexto e nas necessidades diferentes. Por isso é que não tem lógica. Racionalmente, nós queremos que aquela pessoa passe pelo mesmo que nós passamos. Aqui depois também queremos garantir que não se repita. Racionalmente é como é que nós garantimos isso? Que garantias é que nós temos que aquilo não se repete? Não se repete com quem? Pode não se repetir connosco, mas repetir-se com outras pessoas. Não é? Por isso, as duas premissas para a vingança nunca vão ser satisfeitas. Porque, mesmo que alguém nos tenha feito passar fome e nós agora os façamos passar fome, os alimentos são diferentes. Antigamente não havia comida, por isso era fácil passar fome. Bastava haver menos comida. Hoje em dia, as pessoas não passam fome. Não é? Porque comem demasiado. Isto é algo que nós podemos pensar racionalmente. Não é? Por isso, a vingança em si ocupa as pessoas a terem um propósito. Há pessoas que vivem para vinganças. Não é? Foram rejeitados numa relação, estão meses, anos a tentarem se vingar de quem as rejeitou. Há pessoas que disseram mal de nós injustamente e nós estamos ali tempos e tempos infinitos a provar àquela pessoa que estava enganada. Há pessoas que preferiram outras pessoas a nós, não é? Outros primos, outros filhos, e nós sentimos-nos excluídos. Por isso nós agora queremos provar que a pessoa estava enganada, que nós temos valor, que não nos deviam ter feito aquilo. Ora, tudo isto ocupa demasiado tempo, demasiado dos nossos recursos. Demasiado tempo, demasiadas emoções, demasiado tempo de vida que não vivemos, demasiado amor. Porque nós podemos amar alguém agora, mas nós não estamos a amar esse alguém porque as nossas forças, as nossas emoções estão a ser dirigidas para uma vingança. Por isso,
Quando mesmo que nós conhecemos alguém que nos possa fazer felizes, nós estamos presos. É uma âncora que temos numa vingança com outra pessoa. Nós não podemos amar plenamente alguém hoje se estamos a tentar vingar-nos de alguém do passado. Isto é fácil de perceber, certo? Porque nós não estamos libertos. Ora, o que é que devemos fazer então? Por isso, olha, aqui a ajuda especializada tem esta vantagem de nós podermos racionalmente mostrar às pessoas isto. Né? Nós devemos mostrar a estas pessoas que nos queremos vingar que, apesar do que nos fizeram, nós estamos vivos e fortes. Por isso, eles não conseguiram os intentos deles. Isto é uma grande vitória, não é? Mostrar que desvalorizamos a pessoa. Aquela pessoa, ao contrário do que nós estamos a fazer, porque nós, quando estamos a querer vingar, aquela pessoa é importante. Ela não tem importância, por isso vamos desvalorizá-la. Vamos nos vingar de quê? Aquela pessoa não tem importância nenhuma hoje. Teve no passado, teve a possibilidade de nos fazer mal. Mas nós somos uma construção, nós vencemos. Hoje somos outra pessoa. Muitas vezes, e agora abrindo aqui um parênteses, nós hoje somos mais fortes porque aquela pessoa nos fez mal. Fechar parênteses. Isto é fácil de entender, não é? Uma pessoa fez-nos mal, pôs-nos à prova, nós vencemos, hoje estamos aqui vivos e podemos mostrar àquela pessoa que, mesmo com a dificuldade dela ter existido na nossa vida, nós conseguimos. Não há nenhuma vingança maior que esta, não é? Porque isto é a realidade. E depois, a pessoa pode repetir. Uma coisa nós temos garantido. Ela não vai repetir nem connosco. Por isso, a nós não nos vai fazer outra vez a mesma coisa. E também não vai fazer a quem nós podemos influenciar. Por isso, todas as pessoas que nós gostamos e que podemos alertar ou ensinar que aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa já não vai fazer a mesma coisa aqui, a nós ou a quem nós gostamos. Eu vou excluir aqui de tudo isto as situações que configuraram abusos ou violência, porque elas em si são crimes. Aqui a maior vingança é uma queixa na polícia e nas autoridades. Não é? Quando existem crimes, eles devem ser denunciados e feito queixas. Isto para nós é a vingança. Por isso é que, a nível psicológico, quando há uma agressão, uma violação, um abuso e há uma queixa na polícia, que é muito difícil de fazer na nossa construção mental, ir fazer uma queixa, porque nós temos medos, temos inseguranças, não é? Mas o fazer a queixa fecha um círculo. O círculo que nós fomos abusados ou violados. Aquela pessoa está identificada. E as queixas servem para isso mesmo. Para a pessoa, quanto mais estiver identificada, menos probabilidades tem de fazer a mesma coisa a outras pessoas. Não é? Por isso, tudo isto temos que trazer para a nossa realidade hoje. Não é? Há pessoas que hoje, em 2020, ainda se andam a tentar vingar pessoas de coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos. Ora, isto não tem lógica nenhuma. Aqui eu costumo dizer um bocadinho, quase com humor, que passado 20, 30 anos, a vida já fez a vingança, porque a pessoa que nos fez mal já está mais velha, já tem menos capacidade, já ouve mal, já vê mal, já tem inseguranças da idade, tudo piorou. Por isso, já está. A vida já se encarregou da vingança, enquanto nós estamos fortes aqui. Agora vamos falar das características das pessoas que são vingativas, porque elas têm um perfil. Não é? Por isso, são pessoas com baixa autoestima. Por isso, elas deixaram que o que lhes fizeram fosse a sua autoestima. Elas gostam menos delas. Claro que têm sempre a tendência para mostrar aos outros o contrário, não é? Mas a baixa autoestima está lá. Porque ninguém está a gastar recursos com outra pessoa, não é? Quando os pode gastar com ela, a ser feliz. Não é? Por isso, são pessoas muito organizadas, por isso muito metódicas, muito motivadas. Elas sabem e querem. Ora, isto são características que, por ironia do destino, o mal que lhes fizeram foi o que potenciou elas hoje serem assim. Organizadas, metódicas e focadas. Por isso, o que hoje é uma qualidade delas veio e foi a origem da dificuldade que tiveram. Por isso, pensem um bocadinho nesta relação. Não é? São pessoas inseguras. Não é?
as inseguranças se houve trauma, se houve abuso, se o que lhes fizeram lhes vincou na sua personalidade, por isso as pessoas são inseguras. Por isso é que se quer vingar. Uma pessoa segura não se quer vingar de ninguém. Nós somos fortes, nós somos outras pessoas, somos construções diferentes de que aquelas pessoas queriam que nós fôssemos. Então, basta pensar assim. A pessoa que nos fez aquele mal não queria que nós fôssemos bem-sucedidos na vida, pois não. Mas nós somos. Não é? Bem-sucedidos na vida somos saudáveis, temos filhos, temos relações, não fazemos aos outros o que nos fizeram a nós, somos boas pessoas, pensamos nos nossos actos e consequências, e tudo isto é ter sucesso. São pessoas que têm pouca confiança nelas próprias. Elas acreditam pouco, por isso é que dirigem todas as suas energias para algo ou alguém. Estão a ensinar outras pessoas, e muitas vezes crianças à sua volta, de quem gostam, a serem vingativas, porque as crianças aprendem por nos ver. Se nós passamos uma vida, e isto vê-se muito nos filhos em relação à mãe e aos pais, se há um divórcio ou uma rejeição numa relação e a mãe ou o pai está numa atitude vingativa, os filhos aprendem isto. Não é? E nem é preciso dizer uma palavra. Eles veem as atitudes, veem as reações. Veem. Então, na prática, nós estamos a ensinar a quem gostamos uma coisa de que queremos nos vingar. É um contrassenso, não é? Depois, as pessoas pararam de viver. Quem está a querer vingar-se tem uma âncora com o passado, por isso não vive plenamente. Pode fazer muitas loucuras, viver muita vida, mas está preso ali. Se não tivesse, tudo o que fez teria sido melhor. Como é que é feita a intervenção especializada por nós, os psicólogos, neste tipo de pessoas? Que procuram ajuda. Porque há pessoas que veem que isto é algo que as afeta na sua qualidade de vida e procuram ajuda. Como é que eu hei de deixar de ser vingativa? Como é que eu hei de fazer? Como é que se faz isto? Porque nós não deixamos de pensar. As memórias estão lá. Por isso, como é que nós intervimos? Aqui temos que falar do perdão unilateral. O perdão não é ir falar com a pessoa e dizer que o que ela e falar com ela. Não. O perdão é connosco. É um exercício que se faz, é um teatro, em que imaginemos que a pessoa está lá e o que é que nós lhe dizíamos, não é? O que é que ficou por dizer, ficou por sentir, e é ali tudo verbalizado. E depois perdoar. Porque aquela pessoa o que fez foi porque ela estava num momento da vida dela mau. Hoje, se calhar, até já nos pediu desculpa do que fez. Ou, se não pediu desculpa, e aqui o género tem importância, são homens têm muita dificuldade em pedir desculpa, eles sentem a culpa de o terem feito. Por isso, o que estão à espera é que serem abordados para falar sobre o assunto e terem a oportunidade de falar. Só os psicopatas é que fazem coisas da qual depois não se arrependem, porque eles não têm as emoções como nós, as pessoas normais, temos. Todas as outras pessoas fazem e depois arrependem-se. Podem demorar um bocadinho, podem demorar meses, podem demorar anos, ou uma vida. Não é? As pessoas é que têm que saber que perdoar é desamarrar a âncora. Acabou, aquela pessoa já não existe na nossa vida. É um passado nosso, mas já não nos influencia. Porque estas pessoas estão à procura de vingança, como não confiam nas pessoas, as suas relações, a sua vida, as suas interações com as pessoas, tudo isso está construído com esta nota de vingança. Temos que trabalhar muito a autoestima desta pessoa. Né? A pessoa teve vitórias durante a vida até hoje, tem características, tem qualidades, não é? Sabe fazer algumas coisas muito bem e sabe reconhecer os seus erros. Por isso, a autoestima trabalha-se aqui a todos estes níveis. Não é? E depois temos que tornar estas pessoas super-heróis. É? Que eu costumo dizer às pessoas. O que é tornar as pessoas super-heróis? Estas pessoas têm que ensinar outras, as que gostam, a que isto não se passa com elas. Porque eu, super-herói, estou-te a ensinar a prevenir, a remediar, não permitir, a ensinar a não fazer. Nós podemos agora ser a pessoa que salva as outras pessoas de passarem por situações iguais. Super-heróis. Como vocês estão a ver, a vingança em si, além de perda de tempo, tira-nos muitas qualidades.
O que temos que pensar também é que, por nós termos passado pela dificuldade, é que hoje em dia temos qualidades. Não é? Ora, fiquem lá a pensar um bocadinho nesta situação. Porque o que nós temos que fazer é viver o hoje, amar hoje, importar-nos hoje, sermos bons hoje, mudarmos hoje. O passado já foi. O futuro está condicionado por este passado. Vocês querem que o vosso futuro esteja condicionado por este passado? Acho que não. Vocês querem ensinar aos vossos filhos isto, por isso, na prática, os filhos nunca passaram por este problema que agora vocês querem vingança, mas eles já estão a sentir aquilo que vocês querem vingar e não passaram pelo problema. Porque eles estão-nos a ver, estão a aprender. Por isso, temos que ser todos super-heróis às vezes na vida.